Sou de São Luís do Maranhão, sou do movimento Hip Hop Quilombo Urbano, que é uma das organizações mais antigas de hip hop do Brasil, né, fundada em 1989. Sou professor de História da Educação Básica e sou militante do PSTU, atuo na Secretaria de Negros e Negras. Primeiro, queria agradecer pelo convite, tá, do curso, e particularmente do Agnus, que entrou em contato comigo. Eu acho que isso aqui e parabenizar também, porque eu acho que esse evento é uma reparação simbólica com a dívida histórica e política que o movimento negro e as esquerdas brasileiras têm para com o Clóvis Moura. Também queria saudar todo mundo aqui da mesa, os vários camaradas que tem aqui, a Elis, a Regina e o Milton. Eu tive a oportunidade de... Na verdade, eles acolheram a gente, eu era do Clã Nordestino na época. Na década de 90, a gente veio fazer uma aventura aqui em São Paulo, tentar gravar álbum e tal, e eles acolheram muito bem a gente, foram muito acolhedor conosco, eu nunca esqueço disso. Acho que era final da década de 90. Bom, o Clóvis Moura, em particular, ele teve uma importância muito grande para a minha militância, para a minha formação teórica, para a minha formação militante. Eu tinha abandonado a escola, mais ou menos com 17, 18 anos. E ouvindo uma música do Racionais chamada Voz Ativa, que eles falam do Malcolm X, foi uma correria frenética no Quilombo Urbano. Todo mundo queria saber quem era esse cara chamado Malcolm X. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida, que é a biografia que foi escrita pelo Alex Haley. E tive que ler 2 vezes o livro, porque o Malcolm X fala que para você entender um livro tem que ler 2 vezes. E eu não tinha nem o ensino médio, que era o antigo 2º grau, ainda concluído. Na verdade, eu havia abandonado a escola. Voltei para a escola em função da música do Racionais. E depois desse livro do Malcolm X, o segundo livro que eu li foi A Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura, para quem não tinha ainda concluído nem o 2º grau, né, não era nada fácil. O terceiro livro que eu li foi Sociologia do Negro Brasileiro, que tinha o movimento de universitários negros na UFMA, no Maranhão, e eles passaram esses livros para a galera do Quilombo Urbano. E mesmo antes de eu ter essa formação, me formar no ensino médio, eu escrevi um panfleto, inclusive está na minha dissertação, com o nome Democracia Racial, que nós distribuímos na principal praça do Centro Econômico de São Luís, nunca me esqueço disso. Então, devo muito a ele. E não tinha noção do que significava, sobretudo, aquela obra, dentro da vasta obra do Clóvis Moura, né? Esse livro, em particular, Dialética Radical do Brasil Negro, porque é uma síntese, uma compreensão do Brasil e também as tarefas que estão colocadas para a sua superação. Porque o Clóvis Moura, e talvez o Milton e a Regina possam falar disso, mas eu estou falando da região, do local onde eu moro, que era no Maranhão. O Clóvis Moura tinha um problema que era o seguinte: tinha muitos setores do movimento negro que rejeitava ele por ser marxista, porque achava que ele valorizava demais o tema de classe. E os setores da esquerda acabavam renegando o Clóvis Moura porque achava que ele valorizava demais o tema da escravidão e do racismo. E Clóvis Moura não gravitava nem entre um universo e o outro, ele tentou superar os 2 universos. Ou seja, o Clóvis Moura literalmente tentou ter uma compreensão dialética do Brasil. Dialética se utiliza para tudo, né? Você está no debate, o indivíduo está perdendo o debate, ele vira para ti e fala: você está sendo mais radical, tem que ser dialético, a coisa não é assim, tem que ser dialético. Não, o Clóvis Moura não só falava da dialética, mas ele aplicava a dialética ao conhecimento dele. E uma obra que eu acho que tem uma importância grande para a gente compreender a ousadia do Clóvis Moura é justamente Rebeliões na Senzala, porque tem a ver com o contexto histórico em que ele escreveu. Salvo engano, o livro é de 1959, a publicação, mas com certeza ele escreveu esse livro ali no início da década de 50, porque tem as cartas do Caio Prado Júnior, né, desaconselhando ele a publicar o livro, a buscar outros temas considerados mais relevantes, como cultura, como sertão, etc. Por que eu estou falando isso? Porque naquele contexto o Clóvis Moura ele se enfrenta com 4 posições. Primeiro, a do Gilberto Freire, que era o intelectual mais querido da burguesia brasileira e o mais inteligente de todos, sem dúvida alguma.
porque o livro é uma resposta ao Casagrande e Senzala, né, que é a ideia do Gilberto Freire, da ideia de que o Brasil construiu a maior democracia racial do mundo, da confraternização entre a Casagrande e a Senzala, que o português era o benevolente, né, o senhor, o escravo africano era passivo, etc., esse debate todo. E esse livro de Clóvis Moura é uma resposta ao Gilberto Freire. Isso é um elemento importante. 2, o mito da democracia racial, o mito foi o movimento que chamou, né? Porque para o Gilberto Freire era a democracia racial mesmo que havia no Brasil. Ele não foi uma ideologia construída pela burguesia para a burguesia, mas foi para a classe trabalhadora, para criar elementos que invisibilizassem e impedisse, aliás, a mobilização dos negros e das negras na luta contra o racismo. E isso penetrou nas organizações de esquerda. Por exemplo, o PCB votou por unanimidade no Gilberto Freire para a Constituinte de 45-46. Eu acho que é um tema democrático esse. Mas, ao mesmo tempo, votou contra a Lei Afonso Arinos, que foi aprovada em 1951, que, com todos os problemas, era a primeira lei antirracista da história do país. Porque qual era o argumento? O problema do Brasil era simplesmente um problema de classe, não era de raça, não era o racismo que dividia a sociedade. Era a luta contra o racismo que dividiria a classe trabalhadora. Então ele ousou se enfrentar com isso também. O terceiro também é porque tinha um debate muito forte no interior da esquerda brasileira sobre a compreensão da própria formação histórica do Brasil e as tarefas que estavam colocadas para a sua superação. Havia uma tendência de dizer que o Brasil, inclusive, era uma orientação. O Stalin deu isso como orientação para a América Latina, que a América Latina era semi-feudal. E que, portanto, a tarefa para a Revolução Brasileira era a classe operária se submeter à burguesia, que era o setor mais progressista para que fosse feita a Revolução Burguesa e só, sabe-se lá quando, a Revolução Socialista. O Clóvis Moura ele rompe com essa elaboração que prevalecia muito na época, de que o Brasil era um país semi-feudal. E, ao mesmo tempo, havia um outro tema também que tem a ver com a própria compreensão que se tinha do racismo, que tem a ver com esse primeiro tema, que qual era a compreensão? De que o racismo era um resquício da escravidão. Ou seja, o racismo foi uma ideologia, era a ideologia orgânica da escravidão no Brasil, portanto, superou-se a escravidão, veio a abolição, e o racismo permanece porque as ideologias são mais perenes do que as estruturas são mais duradouras. Qual era, então, a tarefa que estava colocada para a superação do racismo? Desenvolver o capitalismo. Então, à medida que o capitalismo fosse se desenvolvendo, o racismo ia gradualmente desaparecendo. Todos esses elementos estão interligados. E o Clóvis Moura não. Para ele, o Brasil era escravista, a serviço da acumulação de capital na Europa, e o Brasil pós-abolição era um Brasil de capitalismo dependente em relação ao imperialismo. E mais, ele vai mais a fundo, vai dizer que não existe burguesia progressista no Brasil, e pega todo o histórico que ele vai fazendo, o caráter extremamente covarde da burguesia brasileira, com os seus extremamente submissa em relação ao imperialismo inglês, depois norte-americano. Eu estou falando isso para a época em que ele escreveu isso. É muita ousadia essa elaboração da parte do Clóvis Moura em relação a esses temas. Eu acredito que talvez o Clóvis Moura, essa elaboração que ele fez de compreender o escravismo como formações pré-capitalistas, como que se combina o que ele vai dizer no Dialética Radical do Brasil, as formas modernas, as formas arcaicas, o que é a burguesia brasileira efetivamente, eu acho que talvez ele tenha lido o esboço que o Marx fez sobre a questão do desenvolvimento desigual e combinado, depois o Trotsky, ele vai dar uma sistematizada em relação a isso. Ele não cita, mas eu acredito que ele tenha. Essa elaboração não é qualquer coisa. Qual é um outro tema que tem do Clóvis Moura? Porque tem a ver com as tarefas que estão colocadas para a Revolução Brasileira, que eu queria colocar aqui para a gente refletir também sobre isso. Veja, o Clóvis Moura, quando ele escreve todos os escritos deles, inclusive o próprio Rebeliões na Senzala, ele vai se enfrentar com uma série de elaborações que tem no Brasil de ver o negro meramente como mercadoria, como objeto falante. Ele vai dizer, não, aqui tem rebelião, isso aqui é uma classe social. Porque a luta de classe no Brasil para vários desses setores iniciava com a vinda do imigrante europeu. Ele vai dizer, não, o Brasil
quase 400 anos de escravidão estava atravessado por um enfrentamento muito brutal entre duas classes sociais fundamentais, que era de senhores de escravos e dos escravos. Ele vai colocar essa elaboração. E vai colocar o negro, o escravo, na condição de sujeito, não passivo, como tentava colocar o Gilberto Freire. O escravo que se rebelava, e era na rebelião que ele resgatava a sua humanidade, que foi arrancada pelo escravismo. Por isso o tema Rebeliões da Senzala. E ele pega esse mesmo método, na minha modesta opinião, e ele aplica no Dialética Radical do Brasil Negro, quando ele analisa o dinamismo dos universos do movimento em São Paulo. Ele vai analisar o próprio movimento negro. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele analisa a escravidão, ele também não tem fetichismo em relação à classe de escravos. Ele vai dizer, tem esses escravos aqui que se rebelam, mas tem esses aqui também que são passivos, são aqueles em que a classe de senhores de escravos se apoia. Tá? Por exemplo, o negro da casa, os libertos, por exemplo, quase todas as rebeliões escravas que tinham no Brasil, os libertos não podiam ficar ao lado dos escravos, porque senão poderia voltar a ser escravos. Então ele não cria fetichismo, ele vai dizer, existe contradição, inclusive, dentro da própria classe de escravos. E ele traz isso para entender o movimento negro na modernidade, quando ele divide a comunidade negra entre comunidade do universo letrado e comunidade do universo plebeu. Obviamente que eu acho que a caracterização que ele faz sobre o universo letrado permanece. Eu acho a terminologia hoje seria meio complicada, porque eu acho que aqui deve ter um monte de favelado negro que está entrando na universidade, mas para a época que ele escreveu, não. Então, do ponto de vista do conteúdo, eu acho que prevalece. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ambos são vítimas do racismo, mas as demandas do negro, do universo plebeu, e as demandas do universo do negro, do letrado e do plebeu, não se intercruzam. Porque tem um em que o racismo, do universo letrado, é o maior obstáculo para a sua ascensão social. Então, tem um trato no racismo mais culturalista. O outro tem esse problema do ponto de vista cultural também, mas ele tem um problema de classe, tem um problema estrutural. E por que eu falo isso? Porque essa elaboração parece muito com a elaboração que Lenin faz quando ele vai tratar das nacionalidades oprimidas. O Marx faz isso, quando ele vai discutir a questão da opressão da Inglaterra sobre a Irlanda. Mas o Lenin tem uma elaboração fantástica sobre isso. E que ele vai dizer da importância, ele tem uma polêmica com Rosa Luxemburgo, ele vai dizer da importância dos revolucionários tomar as lutas contra as opressões, que são lutas democráticas e policlassistas, em suas mãos. E ele elenca uma série de elementos que eu não vou desenvolver aqui, mas ele cita um em particular. Se os revolucionários não tomar essa tarefa em suas mãos, os setores oprimidos, não explorados, é que vão dirigir essas lutas e colocar no limite da democracia burguesa, e sempre que essa luta avançar e começar a questionar a própria estrutura material, digamos assim, desses grupos, a tendência deles é atrair essas lutas. Isso tem uma importância grande. Por quê? Porque o Clóvis Moura está escrevendo também, para concluir já, no momento em que está muito forte o pan-africanismo, inclusive pós-independência das colônias africanas, o nacionalismo negro, a ideia de que da unidade dos negros em todo o mundo, ele rompe com isso aí. Aí, para me concluir, por que eu estou falando isso? Porque se esses setores não são capazes de levar essas lutas até as últimas consequências, como dizia o Lênin, eu acredito que essa também era a posição do Clóvis Moura, tá? Se eles não são capazes, só tem uma classe que é possível de levar essas lutas até o final. Se não é possível resolver esses problemas por dentro do capitalismo, por isso que o Clóvis Moura diz que o racismo é uma ideologia orgânica do capitalismo, e mais, ele diz que é uma ideologia orgânica do capitalismo em sua fase imperialista, o racismo que nós enfrentamos na atualidade. E se não é possível resolver por dentro da democracia burguesa, tem que ter um outro regime. Portanto, ele coloca essa tarefa na mão da classe operária e desses negros do universo plebeu. Porque se o racismo divide os trabalhadores, a luta contra o racismo tem que ser uma luta que unifique a classe trabalhadora. Que não deixe esse programa na mão dos reformistas, que não deixe esse programa na mão daqueles que irão trair essas lutas. E se não é possível resolver por dentro do capitalismo, onde essas demandas só podem ser realizadas de maneira temporária, de maneira fragmentada,
e na primeira crise elas são atacadas. Se não é possível resolver dentro do capitalismo, tem que ter um outro regime, e que aí é a ditadura do proletariado. Ou seja, a luta contra as opressões, ela é parte de uma luta estratégica, uma pauta estratégica que é de reparações históricas, e só para ir fechando mesmo, porque esse tema voltou à tona. Não sei se vocês estão acompanhando toda a polêmica que tem em relação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi a entidade que mais financiou o tráfico e o contrabando de escravos no Brasil. Nós vamos ter que ir para cima. Qual é o debate que está colocado? Eles estão dizendo o seguinte, vão pedir desculpas, porque foi o que aconteceu na Conferência de Durban. O Clóvis Moura era muito coerente. O Clóvis Moura dizia o seguinte, antes da Conferência de Durban, só para concluir, ele deu uma entrevista na revista A Princípio, que eu acho que é do PCdoB, e perguntaram para ele sobre a Conferência de Durban. Ele falou o seguinte, conferência organizada pelo imperialismo vai ser fracassada, porque era o Banco Mundial, Unicef e o Diabo Escambau. E foi nessa conferência que a política de reparações históricas foi engavetada, porque a política de reparações históricas remete ao neocolonialismo, e neocolonialismo remete à Europa, e a Europa remete aos países imperialistas atuais, inclusive aos Estados Unidos. Foi engavetada. E essa política de reparações históricas ela volta agora. E é importante a gente retomar essa pauta. Retomar Clóvis Moura significa retomar a pauta do principal programa que unificou o movimento negro revolucionário no século passado, que é a política de reparações históricas. Por isso, o Banco Mundial, o Banco do Brasil não tem desculpa. Nós queremos política de reparações históricas e é o momento da gente retomar essa política, inclusive em memória do grande Clóvis Moura. Muito obrigado, desculpa.